entre outros temas, né, o câncer de boca, e tem mudado a minha vida, o meu olhar. Tirar um pedaço né, da boca, da língua, o quanto isso influi na qualidade de vida dessa pessoa, né? Esse câncer pode ir para outras partes do corpo, não é isso? Quando a gente fala de câncer de boca, existem dois principais sítios de metástase, né? A gente chama essa ida para outros órgãos de metástase. Mais um episódio do Fala aí Sesmac. E o tema de hoje é sobre saúde pública, né? Um tema que a gente acha que às vezes que é uma besteira e pode virar algo grave. E aí o mês de novembro ganha mais uma cor, que é a cor vermelha. E aí tá falando, João? Do câncer bucal, né, Agda? Exatamente. Um tema muito importante, um tema, como você disse, de saúde pública e que merece a conscientização cada vez maior da população, porque o seu diagnóstico o diagnóstico preventivo é o principal fator de cura, né? E para isso, Agda, Estamos com dois especialistas aqui, né? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Sejam bem-vindos ao Fala Muito Aí, né? obrigado. A gente tá aqui muito feliz de tê-los nesse com episódio. certeza. É de um tema tão importante para todos, como já foi falado aqui para a sociedade. Eu acho que a informação, ela muda, né? Ela salva vidas e eu acho que esse é o caminho aqui. Então, Matheus, professora Sônia, sejam bem-vindos ao Fala Aí. Bem-vindos. E queria que Obrigada. vocês se apresentassem. Quem é o Matheus? Quem é a professora Sônia? Falar um pouquinho da experiência de vocês aí. Ok, eu sou Sônia Ferreira, né? Sônia Ferreira Bastos, sou professora do SESMAC há 20 anos. Sou estomatologista do Pan Salgadinho, sou especialista, mestre, doutora. E o câncer, entre outros temas, né? O câncer de boca, e tem mudado a minha vida, o meu olhar, né? Para a história, minha história de vida, para as pessoas que estão junto comigo. Então, eu acho, assim, eu sou Sônia e sou SUS, 100% SUS. Hoje eu não faço mais nenhuma atividade particular. Amo o SUS. Vocês falaram, iniciaram com saúde pública. Eu acho que é o caminho. Nós, no câncer de boca, a maioria dos pacientes ele é pobre, né? A maioria pobre, muitas vezes com baixa escolaridade, baixa renda. Então, é uma prática. Eu gosto muito de câncer de boca e de AIDS, né? De pacientes vivendo com HIV/AIDS. E é uma população, ou são pessoas que, na maioria das vezes, eles estão baixa escolaridade, baixa renda, e me aproximava cada vez mais do SUS. O acesso deles era Isso, complicado. aí me aproximou cada vez mais do SUS e eu fui ficando, e até que ser professora do SESMAC e hoje, né, e ser funcionária do SUS, é a minha vida. Faltou uma coisa, ser apaixonada pelo que faz. Isso Porque é mesmo. impressionante, né? Quando você Impressionante. fala, o olhinho dela brilha, ela realmente E a gosta. gente vê isso, né, quando ela fala dos seus alunos, né, o meu Aí que ela. aluno. É que o sorriso abre, né? Isso é muito bom. É verdade. Eu Por acredito. falar nisso, tem um ex-aluno, né? Uma cria. Eu costumo dizer que eu tenho muitos filhos espalhados aí, filhos maravilhosos, né? Mateus é um desses que me dá muito orgulho, já vem me dando orgulho há muitos anos. E o Matheus também seguiu né, na docência, né? Tem Exato. toda uma... Exato. Boa tarde, João. Boa tarde, Águida. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Como já citaram, eu sou o Matheus Lima, sou egresso cirurgião dentista formado pelo SESMAC, com muito orgulho na turma de 2013. Fiz parte da minha formação fora, passei 10 anos em São Paulo, onde eu fiz residência de estomatologia e atendimento odontológico ao paciente oncológico. Fiz mestrado em oncologia, fiz parte da equipe do hospital em São Paulo, a C. Camargo Cancer Center. Defendi o doutorado e atualmente sou professor do mestrado profissional Pesquisa em Saúde, o MPPS aqui do nosso SESMAC. Ou seja, Muito voltou, bem. né? A casa retornou, Voltei. né? O verdadeiro Cheio de ditado. bagagem. Exato. E hoje divido minha rotina e o dia a dia com a professora Sônia, que desde o início plantou essa paixão em mim pela estomatologia. Sempre gostei da estômato, mas gostava muito também dos pacientes oncológicos, não somente na parte do diagnóstico
desses pacientes, mas também para ajudá-los e tratá-los depois do momento do diagnóstico por conta de todas as complicações. Hoje eu também atuo como estomatologista em 2 municípios do estado de Alagoas, em São Miguel dos Campos e em Rio Largo, onde eu faço a parte do diagnóstico bucal também, assim como a doutora Sônia faz no Pan Salgadinho. E, além disso, eu exerço também um pouco da área da odontologia hospitalar, junto com um grupo de oncologia aqui do estado. Outro apaixonado, Muito legal. né? Você percebe, a Com paixão certeza. dela vai sendo transmitida ali, né? E aí, Contaminou, né? contaminou De para uma coisa forma boa, de positiva, forma lógico. positiva, Com exatamente. certeza. João, Ai, isso eu acho que é fantástico. João, você sabe aquela máxima de que o aluno supera o mestre? Ele hoje na parte de oncologia, eu tenho muitas dúvidas, eu ligo, Matheus, e aí, faço o quê? Nesse Muito caso, bom me isso. ajuda aí nesse maravilha. caso. Fantástico. Maravilha. Mas é verdade. Mas é porque ele teve aí uma mestre no Com caminho, né? certeza, foi quem me incentivou e me guiou, sem dúvida. É a Maravilha. inspiração É que vai fazer verdade. com que a gente siga Né? E o fazer a caminho diferença, certo. né, na saúde pública, assim, na Sem saúde para a dúvida. sociedade. A sociedade precisa tanto, né, de pessoas com esse carinho mesmo, de trabalhar realmente por amor, que eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente numa área tão delicada, né? E o papel da educação, né, Exato. Agda? Que é justamente isso, da formação, né? Trazer o conhecimento, de inspirar pessoas e inspirar vidas, né? Perfeito, perfeito, João. E aí, para a gente dar o pontapé inicial, a gente sempre ouviu Novembro Azul, né? E aí a gente vem com uma nova cor, que é o Novembro Vermelho. Por que Novembro Vermelho, né? Como surgiu toda essa história? Então, Novembro Vermelho é uma lei federal, né, que instituiu a prevenção à saúde bucal voltada para o câncer de boca na primeira semana de novembro. E ela faz, e tem, é um mês de conscientização, e uma semana de conscientização, informação e alusão à luta contra o câncer de boca, porque o câncer é o 5º câncer mais comum entre os homens. Então, juntou aliás, deixa eu explicar melhor. É o mês da saúde do homem. Novembro. Então, Tá. novembro. Então, é o mês da prevenção do câncer de próstata e a prevenção do câncer de boca, por ser o câncer, um dos cânceres mais comuns nos homens. É o 5º mais comum no Brasil, no Nordeste é o 4º, né? Então, por exemplo, em Sergipe é o 2º mais comum. Então, realmente, eu acredito que foi que é extremamente importante que o Ministério da Saúde tenha percebido essa condição, né? Essa estratégia, vamos dizer assim, de divulgação, de conscientização, de juntar, porque realmente complementa. Eu acho que é um mês que realmente é importante para que a gente consiga trabalhar essas 2 temáticas. Então, para a atenção básica, é fantástico. Eu estava comentando com o João que é o azul encarnado, né? Do pastoril, da cavalhada. Então, Esquecemos do CSA e CRB. O CSA e o CSA e CRB. Então, a gente tem como fazer várias estratégias aí de divulgação e de tentar buscar ações para vencer essa luta. É uma luta muito grande. Ô, professora, é assim, brincando, só brincadeira à parte, tá, Matheus e João? E homem geralmente não gosta de se cuidar, né? Não. A maioria das vezes. Então, assim, é um mês de vamos lá, homem, acorde. Vocês também precisam olhar para vocês, cuidar. A saúde é importante, difícil, né? Então, eu acho que também é um caminho para esse olhar. E os estudos mostram isso, né? Cada vez mais, apesar da gente sempre trabalhar com medidas de prevenção, conscientização e fazer com que a gente consiga trazer mais os homens para dentro desse movimento aí que a gente luta todos os dias para evitar progressões de doença, os homens realmente eles tendem a ter um diagnóstico mais tardio por conta dessa dificuldade de chegar até o momento exato de fazer o diagnóstico precoce. Então, muitas das vezes ele nota aquela feridinha ali, falando da boca, né? E ele tenta se convencer de que aquilo foi a espinha do peixe, que foi a prótese que pegou ali, que foi qualquer fator, uma afta, foi o galinho que ele colocou na boca enquanto ele estava ali no plantio dele. Então ele tenta se convencer de que não foi o cigarro que ele fuma há mais de 30 anos, nem a bebida alcoólica que ele consome todos os dias, mas que foi outra coisa que causou aquilo ali e ele vai deixando, até chegar num estágio mais avançado da doença. E a gente pensando assim, quando a gente pensa no câncer da boca, né? Para a gente poder entender melhor, explicar quem nos assiste nesse momento, porque eu acho que a informação, ela
muda, né? Como a gente já falou aqui no início. Como é que a gente percebe, vamos dizer assim, o que vem a ser realmente o câncer bucal? Vamos entender o que é o câncer e depois os sinais, né? Como é que a gente vai percebendo isso? Exatamente. Então, o câncer de boca é um tumor maligno que acomete as estruturas da cavidade bucal, ou seja, lábio, né, os lábios, a mucosa jugal, a gengiva, até na mandíbula, a maxila e até a orofaringe, tá certo? Então, a língua é o mais sítio mais acometido, comum. inclusive foi bom ter lembrado. João. É o local mais comum, a língua, assoalho de boca, ventre de língua. Então, são locais muito frequentes de acometimento. E como você falou, as pessoas sempre acham que pode ser qualquer coisa, menos câncer. E esse eu acho que é o grande problema do câncer de boca. E isso é refletido no diagnóstico tardio. Números muito altos, tá? Cerca de 80% dos pacientes são diagnosticados em estádio tardio. E aí, a consequência disso é que metade dessa amostra morre com menos de 2 anos de diagnóstico. Meu Deus. É uma Muito estatística, rápido. é uma estatística muito cruel e a nossa luta é tentar mudar ou inverter aí essa estatística. Então, nos nossos estudos que a gente tem feito, isso não tem mudado ao longo dos anos. Eu, desde que voltei do Rio, eu tenho trabalhado mais de perto com câncer de boca e a gente tem feito essas estatísticas, série de casos, publicações e etc. E a gente tem percebido que ao longo dos anos, ou seja, a minha estatística vai de 2005 a 2025. Né? Ou seja, 20 anos 20 aí, né? anos, a história é a mesma. Todo mundo sabe o que causa. A gente já tentou várias estratégias, né? Pesquisa quali, pesquisa quanti, contar, descontar, mas a gente está ainda sem saber ainda qual o caminho certo para mudar essa história, entendeu? Porque por conta disso, ou seja, quem percebe primeiro é o homem, né? Nós estamos falando com o homem que a gente já comentou aqui que não cuida da saúde, que não vai ao dentista, que não procura o atendimento, que só procura numa fase mais tardia. A gente tem que pensar também que na atenção básica, a visita domiciliar, eu sempre falo isso, a visita domiciliar ela acontece de 8 às 17. O homem não está em casa para ser examinado, né? Está trabalhando, tá lá fora. Então, já tem estratégias, corujões, não sei o quê. Tem que dedicar esses corujões, esses homens. Tem que ter a estratégia. Eu costumo dizer, quando eu vou treinar, nós, né, Matheus, que a gente tem que criar estratégias para encontrar esse homem. Se já sabe o público, já desenhou esse público, sabe como é a rotina dele para tentar chegar mais próximo mesmo, né? Sabe Isso. do perfil, né? De querer fugir, né? De querer é, Mas é verdade, é fugir verdade. da E situação, foge, né? foge E às mesmo. vezes até ignorar, né? Ignorar de alguma forma. Eu Isso. acho que, não sei, dá uma impressão assim, que a gente, né? Eu tô falando aí como homem assim, que a gente percebe, não, um câncer de fígado eu tenho medo, mas um câncer de boca É algo algo tolo, simples, como um né? câncer de pele, né? Eu acho que tem um pouco De disso também, né? preconceito, Não sei se é talvez, não só seja, né? uma Achar que é algo impressão muito que muito mais fácil de. é. Ou não, eu não sei, é Não, impressão. você tocou numa coisa outro ponto extremamente importante. Exato. Por exemplo, para fazer. Quer falar, Matheus? Não, pode falar, fica à vontade. Para diagnosticar o câncer de boca, a gente costuma dizer que a gente precisa de 90 segundos e uma espátula, duas espátulas de mesmo, madeira. 90 segundos. 90 segundos você examina toda a boca. Tem até uma campanha seja, aí do super exame de 90 rápido. segundos. E você com duas espátulas de madeira. Lógico que você vai precisar de uma coisa mais Higienizar, né? higienizar, um pouquinho mais de tempo para fazer. Mas, assim, de um modo geral, você precisa desse tempo e desse instrumento. Então, é difícil. Eu costumo, eu até vou para essas campanhas, vamos fazer na feira, não sei o quê. É só para mostrar que em qualquer lugar que você esteja, se você vê quem é, você tem que entender a epidemiologia. Entendeu a epidemiologia, vá atrás, né, de quem você está buscando. Não é tão fácil assim, mas tem que ter campanhas reais de rastreamento. Ou seja, quem é o paciente de câncer de boca? Na maioria das vezes, embora esteja mudando, né, para mulheres,
tem mulheres, o prognóstico é pior nas mulheres, tem o paciente jovem sem fator de risco, ou como fator de risco o HPV, e aí a gente tem que pensar na vacina, tem outras coisas, mas o que a gente precisa entender é que quem tem mais é quem fuma. Então, a gente tem que fazer estratégias com campanha de prevenção do tabagismo, né? A gente tem que estar junto, né, com a Professora atenção Sônia, básica. desculpa atrapalhar um pouco, mas eu acho que é importante uma pergunta nesse sentido. A gente fala quem fuma, né? Uhum. E hoje está na moda o vape, né? O tal do cigarro eletrônico. E ele não está fora dessa estatística, ele entra como Entra fumante como da fator mesma também? forma. Entra? Entra. Ainda existem estudos que são muito precoces para dizer que o vape é um fator determinante para o câncer de boca. Mas, por exemplo, para outras neoplasias e outras complicações respiratórias, a gente já sabe que tem. Mas quando a gente fala principalmente do câncer de boca, o fumo industrializado, né, aquele que a gente diz, sempre pergunta para o paciente, fuma fumo de rolo ou fumo de carteira? São os principais causadores e fatores de risco para o câncer de boca, assim como o cachimbo. Também é uma prática muito comum, principalmente no interior do estado, né? Fumar o fumo no cachimbo. Esses hoje são os principais fatores do câncer de boca. Mas como a professora Sônia já falou, existem outros tipos de fatores também que estão associados ao câncer de boca. Por exemplo, a exposição crônica ao sol É isso que eu ia questionar. Além sem que, assim, proteção. vocês citaram muito a questão do tabagismo, Isso, o álcool, né? isso. E aí, fora esses dois, tem também a questão da exposição ao sol. Da exposição ao sol e também, como a doutora Sônia já falou, do HPV. Certo. E por que que isso vem acontecendo muito? A exposição crônica solar sem proteção queima a nossa pele, assim como queima a mucosa do lábio, né? Essa parte mais externa. Então, o fato do sol penetrar na nossa pele através principalmente do lábio inferior causa alterações nas células, né? A gente diz que essas células sofrem alterações arquiteturais, né? A gente chama de displasia, isso, e aí acaba fazendo com que essas células displásicas elas continuem mudando até formar o câncer propriamente dito. Então, aquele protetor labial, ele previne? Ajuda? Sim. É a Certo, melhor coisa. certo, É o melhor ok. alinhado, o aliado que a gente tem hoje. Algumas pessoas gostam muito de manteiga de cacau, gloss, mas essas coisas realmente elas não ajudam tanto. O que realmente previne é protetor solar com fator de proteção acima de Perfeito. 30. No caso das Perfeito. mulheres, o batom funciona também um pouco. Existem alguns batons Porque até que tem batons protetor que vem solar, protetor né? solar, mas não sei até que ponto esse protetor é tão eficiente como o Como um protetor, protetor mesmo, mesmo. né? Eu não Exato. sei. Antes de colocar o batom, bota o hidratante com protetor. E o batom é depois, igual né? é igual o a pé, rosto, né? rosto, né? Hidrata, coloca o protetor e depois coloca o blush e o restante da maquiagem. E outra coisa que tem chamado muito atenção também é o número de pacientes jovens que vem crescendo com câncer de orofaringe. Porque a gente tem a boca, que vai até mais ou menos ali, sabe aquela partezinha posterior do céu da boca da gente que Certo, vibra? Sim. sim. O palato onde fica a úvula. Sim. Dali para trás a gente chama de orofaringe. Então, os números de casos estão aumentando por conta da exposição ao vírus do HPV. A gente sabe que o vírus do HPV para as mulheres já causa o câncer de colo de útero. Isso. E aí a gente está vendo o aumento desses casos de câncer de orofaringe através do sexo oral desprotegido Sim. em pacientes mais jovens. E aí é uma doença realmente que vem com um poder um pouco mais agressivo, porque está fora do fator de risco do cigarro, em alguns momentos, né, professora Sônia? Mas que os pacientes passam desde novo por mutilações mais severas do que aqueles pacientes mais idosos. Porque algumas vezes a terapêutica de tratamento muda. Se ele for um tumor relacionado ao HPV, o paciente vai por um caminho de tratamento. Se for um tumor relacionado aos fatores de risco propriamente ditos, como o cigarro e o álcool, É um a outro. via de Aí é mais tratamento é agressivo, outra. no caso. Vamos É, dizer assim, eles seria têm- isso a nome... Sim, eles têm uma resposta boa, vamos dizer assim, mas a doença ela judia um pouquinho mais, vamos dizer Mas no dessa HPV maneira. hoje a gente tem a questão da vacinação, né? Então, Que são era as, isso que eu né, ia- que tem é. a idade. A minha filha de 9 anos tomou agora. 9 a 14 anos. Isso, Excelente. pronto, 9 Excelente. anos. Mas o Mas no Ministério caso- abriu para até 19. Até tá? 19 ampliou, Mas- até 19. Ampliou. Mas para homem e mulher? É, homem e mulher. Homem e mulher. E agora, quando eu tenho mais dois, os mais velhos tomaram 2 doses. E agora ela foi em dose única. Isso. Né? Então tá se ampliando justamente para ter esse cuidado. Então você pensa num todo, né? Isso, e a gente geralmente só pensa no HPV
para o HPV do câncer de colo de útero. Né? Eu só tinha essa Isso, por visão. isso que eu falei. Exato, exato, mas é uma vacina também que influencia e que a gente precisa trabalhar medidas de prevenção, pensando no câncer de orofaringe, que hoje é uma realidade, imagine lá na frente. Então a gente fazer essas campanhas juntos da prevenção da HPV, junto com a vacinação, no futuro vai poupar muita gente também do risco, não só do câncer de colo de útero para as meninas e o câncer de pênis para as mulheres e para o câncer de pênis para os homens, mas também como câncer de orofaringe. Importante ser dito isso. Isso é viu? muito importante, porque tem muita gente agora, tem uma campanha aí contra a vacinação. Até bem pouco tempo o nível a estatística estava mostrando que tinha pouca adesão à vacina do HPV. Entendeu? Então, Meu Deus. então é muito triste isso, porque a gente sabe que a retrocesso, vacina né? é um retrocesso, que a vacina protege, vai diminuir, e já é fato para o câncer de útero, e que a gente precisa agora trabalhar essa questão para o câncer de boca. Não, e aí de você orofaringe, né? percebe o quê? Se um dos fatores do HPV é a vacina, o HPV é um dos fatores, você já elimina esse quando está vacinado, vamos dizer Exato. assim, né? Isso. E vai tentando eliminar os demais. Aí, a gente falou aqui do HPV, falou do tabagismo, do álcool, E do sol. da exposição ao sol. E a alimentação? Eu soube que há interferência em algum momento? Sim. A alimentação, a higiene bucal. Perfeito. Não que tem uma coisa, quem usa prótese causa câncer. Não, a gente sabe que a prótese não causa câncer, ela causa um monte de Se coisa. você não tiver o cuidado, né? É porque existem as pessoas, muitas vezes, principalmente as pessoas com baixa renda, elas procuram o protético para fazer a prótese, não procura o protesista. E aí o que acontece? Muitas vezes. Qual a diferença, professor? Então, o protético ele é o técnico. Ele só poderia fazer a prótese com a supervisão do protesista, que é o cirurgião dentista Sim. especialista em prótese. Certo. Então, ele teria que fazer, ele é o técnico, ele faria sob a orientação. E aí, muitas vezes, ele faz, porque ele diz, eu já sei fazer, eu faço, não preciso de supervisão de ninguém. Então, quando a gente vai fazer esses rastreamentos, a gente até diz, a gente vai fazer rastreamento, muitas vezes, não de câncer de boca. A gente vai fazer um levantamento, exames de boca. E, na maioria das vezes, o que a gente encontra? Lesões causadas pela prótese mal adaptada ou prótese mal feita. Tem profissional, São as né? feridas que elas provocam? Ferida, que elas provocam. É igual sapato não ajustado. Se você usar um sapato apertado, ele faz um calo. Se você usar um sapato folgado, ele machuca. Então, é a mesma coisa, só que a pessoa vai ficando com aquilo machucado. Então, ela causa outros problemas, mas não câncer de boca. Mas existe a gente precisa ter consciência de que, como para todos os outros cânceres, uma alimentação deficiente, ela vai sim ser um fator de baixa prognóstico. imunidade, tudo, Baixa né? imunidade e aumenta. Contribui, na verdade, contribui. Né, contribui. E a gente precisa entender que a saúde bucal, né, não é que vá causar câncer, mas piora todo o estado. E a gente tem, como o Matheus citou, o nosso paciente com câncer de boca é idoso, né? Na maioria das vezes. Lógico, como a gente já falou, repetiu, né? Que existe uma diferença hoje, né? As mulheres, elas estão sendo mais agredidas, mesmo sem fatores de risco. Existe um tipo de leucoplasia proliferativa, leucoplasia verrucosa proliferativa, que atinge mais mulheres acima de 60 anos, sem fator de risco. Então, existe uma epidemiologia que mostra que homens acima de 40 anos que fumam e bebem, eles têm uma predisposição maior a ter câncer de boca. Mas as outras pessoas não estão fora disso. Por quê? Porque existem esses outros fatores. Alimentação, deficiência de higienização, são todos os outros fatores que podem contribuir para que o paciente tenha doença da boca. Então, é extremamente importante que tenha essa visita, pelo menos anual, isso que eu ia ao questionar. dentista. O primeiro passo é você estar sendo acompanhado. E o que a gente tem que fazer? De qualquer forma, a visita ao dentista, com né? certeza. Então, o dentista vai identificar de início se há uma lesão com o diagnóstico
para o câncer, né? Vai já ter Uma essa olhar, provável né? lesão, né? Exato, O que eu estava imaginando é com relação a esses pacientes que infelizmente vierem a ter, né? A questão da qualidade de vida, né? Submeter muitas vezes a tirar um pedaço né, da Uhum. boca, da língua, o quanto isso influi na qualidade de vida dessa pessoa, né? Com certeza. Eu acho que até pelo temor que isso aconteça, que é, o próprio tratamento muitas vezes tem que chegar a esse ponto e está interferindo diretamente na qualidade de vida da pessoa, né? E que pergunta boa, João. Que pergunta boa, porque eu acho que é um dos nossos sofrimentos, né, Matheus? É. Como eles chegam num estágio muito agressivo, a gente só tem condições de tratar mesmo esse paciente. A gente tem até um estudo mostrando que a cirurgia, né, mesmo com outros fatores controlados, a cirurgia ainda é a melhor terapia, com o melhor prognóstico ao longo do tempo para esses pacientes. Mas como eles chegam muito tardiamente, a cirurgia não é mais uma opção. Entendeu? Então, mesmo quando eles perdem, tipo assim, parte da língua, parte do céu da boca, né, do palato, a gente consegue reabilitar, consegue fazer fono e ele ficar bem. Mas às vezes a gente não consegue mais tratar, a cirurgia não é mais uma opção. E aí ele, entre outros tratamentos, que realmente vai diminuir bastante a qualidade de vida. Porque aumenta a chance de ter osteonecrose, aumenta a chance de ter osteoradionecrose, aumenta a chance de ter outras complicações que vai realmente dificultar a qualidade de vida. Então, no caso, o diagnóstico tardio piora tudo. Piora as é isso que eu despesas, ia piora a falar. qualidade de vida, Então, piora tudo. você Imagine, né, descobrir Agda? no Perder o início, né? prazer, Já. por exemplo, o E tudo, prazer de e tudo é comer, pela É. boca, né? né, gente? A gente se Imagine. comunica, né? A gente se alimenta e vai ser realmente eu acho que deve ser bem complexo, bem desafiador para a pessoa conviver depois com essa situação. Então, assim, vocês trazendo até agora a fala de vocês, que é um diagnóstico rápido, né? Tipo assim, você analisar, se descobrir no início, precocemente, né? Você Sim. consegue ter o tratamento, a cura desse câncer. Uhum. E assim, eu queria trazer até para chamar a atenção também que esse câncer pode ir para outras partes do corpo, né? Isso Uhum. que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais Isso. dessa situação. Com Que certeza. não fica só na boca muitas vezes. Exato. Muitas das vezes, quando o paciente, principalmente os nossos pacientes, chegam pra gente, eles já são tumores avançados. Quando a gente fala de câncer de boca, existem dois principais sítios de metástase, né? A gente chama essa ida para outros órgãos de metástase. Então a gente tem dois principais locais que o tumor pode ir. O primeiro são os linfonodos, que são os gânglios que a gente tem aqui no pescoço, né? Popularmente também chamado de ínguas. E a gente tem um outro sítio que é o pulmão. Então, muitas das vezes, a gente vê alguns pacientes com câncer de boca já com aquela dispneia, com aquela dificuldade de respirar, aquele cansaço. Se for fumante, provavelmente associado a um quadro de deficiência pulmonar obstrutiva, um DPLC, ou até mesmo um possível quadro de metástase nesse paciente, mas esses são os dois principais sítios que a gente observa. E aí, quando o paciente chega para a gente e a gente já vê ele nesse caso, já é um paciente que está totalmente excluído da chance de ir para a cirurgia. Eu sempre falo para os meus alunos que é como a gente imagina um cachorrinho com uma pulguinha. Se ele tem uma pulguinha ali na cabecinha, eu tiro uma, tem outra na patinha, tem outra no rabo, Isso. tem outra na barriga do cachorrinho. Então, nesses casos, não adianta a gente operar mais o paciente. O que tem que fazer mesmo é para o paciente para uma modalidade de tratamento que a gente chama de tratamento paliativo, de controle da doença. A gente tem muito medo, às vezes, de falar o termo paliativo, né? Quando a gente pensa em paliativo, às vezes a gente já pensa que é o fim da linha. Eu penso assim. Mas não é. Mas não é, para É de ficar bem leve, claro. Não, mas seria aí uma foi coisa mais importantíssimo você leve. falar isso aí. Exato, não é. É o momento que a gente tem para controlar a doença desse paciente, dar mais conforto para ele, tentar Melhorar a aumentar a qualidade de sobrevida vida. dele, melhorar a qualidade de vida, exatamente isso. E quando a gente pega esse perfil de pacientes nossos, a maioria deles vão para quimio e para radioterapia. E aí, puxando um pouquinho o gancho que o João falou sobre os efeitos colaterais, os efeitos colaterais, principalmente da radioterapia em cabeça e pescoço, eles são muito severos para o paciente. Porque esses efeitos, eles acontecem no momento do tratamento, enquanto eles estão tratando, mas eles perduram. E tem efeitos que perduram para sempre.
É mesmo. É. Por exemplo, o efeito colateral que a gente chama de boca seca, a xerostomia e hipossalivação. A gente espera ali até uns 9 meses, um ano. Se não voltar, infelizmente, é um sinal que vai demonstrar pra gente de que o paciente vai conviver o resto da vida com a boca seca, sabe? As mucosites de radioterapia. O paciente acabou a radioterapia, essas mucosites podem ser desenvolvidas mesmo fora de tratamento por até 2 meses depois que o tratamento termina, porque aquelas células sofreram o dano da radiação e continuam funcionando daquela maneira. Então, ela faz com que esse dano se prolongue. O risco, por exemplo, do paciente receber radiação numa estrutura que não precisava e ele ter que tirar um dente que complicou. Vai fazer com que esse paciente tenha risco de desenvolver uma osteoradionecrose, que é a não cicatrização do osso por conta da diminuição da vascularização naquela região provocada pela radioterapia. Ô, Matheus, você falando isso aí te lembrou que o Matheus ganhou um prêmio, né? Que eu acho que foi voltado para essa Isso, fala é. dele aí, né? Que é justamente para você preservar as áreas que não precisam ser, né? Exato. Ter as radiações desnecessárias, vamos dizer assim. Exato. Ô, Agda, quando você falou isso, eu não sei quem botou mais orgulho no rosto, foi o Matheus ou a professora Sônia. A professora Sônia chegou, olhou para ele assim, com um olhar de... né? E isso é um fruto do SESMAC também, né? Com Então eu queria que certeza. vocês falassem tudo desse prêmio, como foi, do princípio mesmo. Tá Ô, certo? Agda, é porque isso dói, essas complicações. É como isso é meu dia a dia, todo dia praticamente. Você convive com isso, Convive, né? isso dói muito, são complicações extremamente dolorosas, extremamente angustiantes para o paciente, para a família. E aí eu digo a você de todas as classes sociais, aí entram todas as classes sociais. Então, porque não é só, a gente está falando da complicação desse tratamento para o câncer de boca, né? Mas essas complicações, algumas delas vão acontecer para o paciente fazendo tratamento para qualquer tipo de câncer. Entendeu? E isso dói muito, não dói pouco não, dói muito. Então, esse prêmio que o Matheus ganhou, eu acho que ele é muito mais que um prêmio, sabe? Ele é a possibilidade de ajudar muita gente que hoje sofrem Com as Na consequências. verdade, o consequências, grande premiado são as pessoas São que os vão pacientes. Que vão usufruir usufruir. desse seu trabalho, né, Sem Matheus? dúvida. É. Na verdade, é um trabalho que está sendo conduzido com muito carinho, né? Eu acho. É um trabalho idealizado por mim e pela professora Celina, que é professora da disciplina de prótese da graduação de odontologia, sendo feito através de uma condição brilhante de uma aluna nossa do mestrado, a Gabriela Argolo, que vai lá junto dos pacientes e faz os testes nos pacientes do uso desse dispositivo, e o pessoal da robótica junto com a professora Sônia também, que está na equipe. Uma integração Uma aí, né? integração que começou ano passado, quando a gente resolveu submeter esse trabalho numa proposta, num edital que se chama Startup Nordeste. O Startup Nordeste é uma competição, vamos Sim. dizer É assim. uma Sim. É competição. uma competição mesmo, para que a gente possa passar etapas e no decorrer dessas etapas a gente vai aprendendo sobre empreendedorismo. E nessas etapas, cada etapa tinha uma missão, cada etapa tinha uma atividade. Eu lembro que quando a gente se inscreveu, eram 280 startups concorrendo. Concorrendo. Foram premiadas para ter direito à bolsa 30. E nós fomos uns desses premiados. Né? Hoje a gente tem o fomento, graças à FAPEAL, Não tem como não. a Fundação de Tem. Amparo à Pesquisa de Alagoas e ao Sebrae. Óbvio que isso tudo foi um fruto de um trabalho muito grande dessa equipe, né? Por exemplo, a aluna... E as coisas, quando elas acontecem, elas têm que acontecer. Porque essa aluna, por exemplo, que está com a gente no mestrado, ela tinha faculdade de publicidade. Olha E só. na hora da gente desenvolver as coisas, assim, pensar em marketing, pensar Aí o em... insight dela já veio, né? Já vinha vindo ali, então assim, juntou eu na onco, Celina na prótese, o pessoal da robótica, a Gabi conduzindo o estudo, professora Sônia dando aquele Só apitando, professor. dando suporte, as orientações também, porque pra gente era tudo novo. Tudo novo, gente. A gente mal sabia, por exemplo, o que era uma startup.
na minha cabeça, falei, meu Deus, nunca que ia passar na minha cabeça que ia estar nessa coisa de Desenvolvendo desenvolver uma empreendimento, né? startup, É, exato. E fruto daqui, né? De que a gente pode fazer aqui dentro da instituição, no MPPS, junto com o núcleo de robótica. E aí, quando a gente conseguiu eh, esse financiamento, a gente começou a colocar realmente em prática o que a gente queria fazer. A gente desenvolveu um dispositivo, que é exatamente isso que você falou, que ele separa a maxila da mandíbula. Então ele cria uma distância adequada para que, por exemplo, aquele paciente que vai irradiar a língua não receba radiação na maxila. Então a maxila dele vai ficar livre de mucosite, vai evitar pegar o terço superior da glândula parótida, e entre outras coisas. No futuro, ele precisar tirar um dente da maxila, não vai ter o risco de desenvolver a osteoradionecrose. Então são muitos benefícios. E para isso, esse dispositivo, ele é feito de maneira manufaturada. Isso quer dizer, o dentista precisa ir lá, moldar, fazer o modelo, em cima do modelo, fazer cada partezinha do dispositivo, depois unir, provar na boca do paciente, liberar para a radioterapia fazer o planejamento e assim por diante. Isso levava tempo, de 7 a 10 dias, além da necessidade de profissionais capacitados, conhecimento do uso do material e serviços de radioterapia que indicassem ou que tivessem pessoas aptas a fazer isso. E aí era uma coisa que a gente tinha necessidade, a gente já vinha discutindo sobre isso, a gente falou, por que não criar um desse pensando em tecnologia, em inovação? E que facilite a vida E dos que profissionais. facilite a vida do facilite. profissional e do Uhum. paciente. Então a gente acabou desenvolvendo um que cabe em mim, cabe na Sônia, cabe no João, cabe em você. Ele é universal, serve tanto na paciente de 20 anos quanto na paciente de 70, impresso através de tecnologia 3D em resina monofilamentada. Que Depois, fantástico. depois que está descoberto, que está inventado, parece simples. Parece né? simples, claro. Coisa Verdade. simples, Claro. né? Que ninguém, mas só que ninguém pensou nisso Ninguém. antes. Pois é, e fala, meu Deus, olha, 2 anos suando para um negócio desse, né? Nada demais. Mas é exatamente isso. E aí, esse prêmio, ele nos dá ânimo. Nos dá ânimo. Eu acho que cada dia mais É da um gente orgulho, fazer um Não, uma e orgulho, assim, né? parabenizar os pesquisadores, a pesquisa, o quanto é importante. Você tem noção do quanto vai ajudar a um paciente? Exato. E A aí, colaboração que você está fazendo com esses pacientes é assim, gigantesca. exato. E esse prêmio que a gente ganhou é um prêmio Alumni do AC Camargo. Eles fazem um evento que é um dos maiores congressos de oncologia do Brasil, chama Next Frontiers to Cure Cancer, né? Então, é um prêmio que envolve tanto a inovação e a tecnologia e o impacto social. Perfeito, Isso perfeito, que é importante. perfeito. Exato. E aí eu fiz questão no final da apresentação colocar uma foto de uma pacientezinha que tinha terminado e ela estava num mural assim cheio de borboletinha com a plaquinha dela, hoje é a minha última radioterapia. E aí nessa última radioterapia dela, ela fez uma radioterapia que teve menos efeito colateral, Olha que coisa que vai ter menos riscos no futuro. Ela estava tratando um câncer de língua, menos risco no futuro da intervenção na maxila, menos chances de ter uma xerostomia, uma boca seca prolongada. E o melhor de tudo, é uma paciente da zona rural do interior de Alagoas. Olha que fantástico. Então a tecnologia está conseguindo alcançar Lugares mais difíceis de mais acesso, difíceis de né, à saúde, acesso. Dá pra Pessoas que não dimensionar teriam isso, né? acesso, né? Perfeito, assim, fantástico, ó. A função social, é verdade. Mas isso tudo, acho que vale lembrar que é um trabalho feito a 12 mãos. Um time, Um né, time. integrado aí Um para time dar certo. integrado onde Importante. cada um tem seu papel, sua função, sua importância e, claro, todos carregando o nome do SESMAC, porque quando eu apresentei o trabalho, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim: queria muito conhecer a sua faculdade. Ó, mas com falei, certeza, leva o SESMAC ao exato. topo, né? Com certeza. Aí eu falei, claro, vai ser uma honra. Você é de onde? Ela, sou de São Paulo. Aí eu falei, mas quando você for a Maceió, vai ser um prazer te receber. Ela disse, queria muito que os meus alunos tivessem a chance de ter um núcleo de robótica. Aí eu falei, yes. Nordeste, A gente tem. Nordeste, Alagoas, Maceió, SESMAC. Exato. Ai, esse trabalho do Matheus e da Celina, né, e da Gabi, ele vem, a gente vem numa evolução, né?
porque nós estamos ganhando PP-SUS, papel, desde 2013. Para trabalhar com câncer de boca. Então, a gente vem numa evolução. A gente já fez trabalhos para educar o paciente, porque a gente sabe que o paciente é quem mais demora a chegar, né? Sim. Ele sabe, ele vê e ele fica ali se enrolando. Então, a gente fez uma cartilha, coisa mais linda, toda desenhada, à mão, por um ex-aluno nosso. Está lá na nossa página do MPPS. Evoluímos para um atlas. No outro PP-SUS, evoluímos para um ATA, trabalhando com a educação. Fizemos uma capacitação, assim, em todo o estado de Alagoas, com 2 núcleos, Maceió, Arapiraca, finalizando com oficina de biópsia. Evoluímos no outro ano, outro PP-SUS, e ganhamos, já trabalhando aí, a gente já trabalhou em inovação, e foi feito uma formulação de própolis No filme. para trabalhar para... Mucosite. Não pode falar. Uma formulação para trabalhar a questão da mucosite. A patente ainda não saiu, então a gente não pode Divulgar, né? verdade. Mas Eu sei que a vontade é grande, mas vai ter um momento. Assim que sair, a gente vai abrir espaço para divulgar. Isso, a gente já Eu fez, aqui divulgar. já fez o estudo clínico e fizemos um aplicativo também com robótica, que também já foi premiado para trabalhar com tabagismo. No tracto, né? Esse do tracto foi o Snap Oral Cancer. Eu estava que lá. Você recebeu um prêmio lá. Foi. Tá vendo, você vê, né? São tantos prêmios essa mulher ganha. E esse é um aplicativo para triagem, para ajudar justamente ver se a gente consegue melhorar o indicador do diagnóstico tardio, para o diagnóstico precoce. Esse aluno nosso está hoje na FOP Unicamp, fazendo doutorado, e a gente ganhou o último PP-SUS. Ai, que Foi o maravilha. único do SESMAC, Tá tá? vendo? Show. Então, assim, na verdade, do SESMAC é impressionante. é um mestrado aí, em conjunto, É o mestrado, né? é, integração A integração da graduação com Da o mestrado. graduação. Então, assim, a gente percebe o quanto é mestrado. importante, Não, né? e todos esses projetos com aluno de graduação, Todos. mestrado e os professores. É Perfeito. uma Uma equipe. cadeia, Tem né? sempre, a gente tem trabalhado sempre assim, buscando os alunos, incentivando a pesquisa, fazendo psique. Ou seja, hoje Estimulando, né? na verdade, Estimulando, o curso de odontologia SESMAC já é uma referência hoje, né? certeza. E juntamente com o mestrado vem para essa fortalecer e trazer todos esses resultados. Gente, por incrível que pareça, a gente chegou ao final já do episódio. Então você passa rápido, né? Mas eu acredito que a gente trouxe assim informações valiosas, né, João? Com certeza. De Muito. uma situação que é séria, ela não é brincadeira, né? E isso faz a diferença, né? Então, assim, a gente percebe o quanto a educação. Eu volto para sua fala, João, da educação, educação, transforma, né, profissionais transforma. e transforma a sociedade e a saúde. Que coisa linda, gente. Parabéns mesmo. Parabéns, E a de gente verdade. sempre finaliza o nosso episódio com um brinde. E a gente vai fazer aqui um claro. brinde à pesquisa e à saúde. Com certeza. Nossa. E há muitos É prêmios isso. pro E a mulher, SESMAC. porque aqui só tem premiações. Mas, parabéns. Pra nós. Mais um Pra todos episódio nós, gente. do Fala aí, SESMAC. Fala aí.